galera, eu sou o Beto. Eu sou o Edu. Eu sou a Eleven. E esse é o Martelo Geek. E no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer, Eleven? Hoje a gente vai falar sobre os 10 melhores vilões do universo Marvel. Lembrando que a gente está focado no universo das HQs. Então tem vilões que vão ser diferentes do que os vilões que vocês conhecem. Sim, pra quem assistiu os filmes e as séries, né? Mas, no geral, acho que todo mundo conhece aqui, né? Pelo menos 8 desses 10 todo mundo conhece. Bora lá. Em 10º lugar, temos o vilão Carnificina. Ele apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 361. Foi publicado em abril de 1992 e escrito por David Michelinie. O Carnificina especificamente é um vilão que não tem nada de bom, né? Ele é só ruim. O problema do Venom não ser um grande vilão, é o Ed Brock. Sim, que depois se torna um anti-herói ali. Ele já não era uma pessoa tão ruim, nem tão boa nem também. tão boa, uma motivação bem ruim também. Pessoalmente não gosto muito do Venom. Menos ele do Carnificina. E menos ele do Carnificina. Porque o que é a ideia do Carnificina, né? Ele é simples, a gente tira o Ed Brock e coloca a pessoa mais ruim. Como a gente pode se tornar esse personagem aqui pior, mais vilão, mais sanguinolento? Porque é isso que o Carnificina é. Sim. É o que dá pra colocar de pior num vilão com superpoderes, né? E aí tem toda a identidade visual do Carnificina ser vermelho. E a explicação do Carnificina ser vermelho é que ele tem a simbiose perfeita com o Cletus, né? Só que ele se une à rede de sangue do Cletus. Sim. E aí o sangue corre tanto pelo Cletus quanto pelo simbionte. E juntos eles se tornam o Carnificina, que é bem tosquinho no final das contas. Pessoalmente, como eu falei, não gosto, mas realmente é um vilão que é só vilão. A motivação dele é ser um vilão. E bom, e é por isso que ele está em último nessa lista E aqui. se vocês acham ruim essa ideia do vilão, de um ser que caiu do céu, você não pode gostar de Dragon Ball. Nem do Superman. Que é basicamente o mesmo preset de história. Sim. Uma curiosidade interessante sobre o Carnificina é que o criador dele, o David Michelinie, ele se inspirou em um serial killer real, chamado Cletus Cassidy. O Michelinie ele viu um documentário sobre assassinos em série e achou que o nome Cletus Cassidy soava como o nome de vilão da Marvel. E daí em diante ele criou o Carnificina como uma versão ainda mais violenta e perigosa do simbionte Venom. Inclusive, o simbionte do Carnificina é um filho do simbionte Venom. Sim, eles se reproduzem de maneira diferente, né? Eles se dividem. Isso. E aí se reproduzem. Tem um nome, eu até esqueci, mas tem um nome disso. Tem. Mitose. Mitose, isso. Em 9º lugar temos o Mephisto. A primeira aparição do Mephisto foi em Silver Surfer 3, que foi publicado em dezembro de 68. Ele foi criado pelo Stan Lee e pelo John Buscema. Mephisto, que apareceu nas HQs do Surfista Prateado, né? E em todas as HQs no Que qual existe. ele era preciso. Porque o Mephisto ele é um grande coringa, né? A gente fala que ele é um vilão, ele é muitas vezes interpretado como um vilão, mas ele tá ali. Ele é um trocador. Ele faz tratos. Exatamente. Quem fez o acordo para virar o motoqueiro fantasma fez com quem? Com o Mephisto. E era uma cena muito engraçada, porque ele achou que era o demônio. Não, era muito pior. Era o Mephisto. E em Homem-Aranha, também depois dos eventos de Guerra Civil, o Homem-Aranha, que revelou a identidade para o mundo, fez um acordo com o Mephisto, para o mundo esquecer que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Exato. E aí a Mary Jane também esqueceu quem era o Peter Parker e ele ficou solteiro. Por quê? Porque o Mephisto queria. Porque é isso que o Mephisto faz. O Mephisto ele pega o seu trato, faz o jeito dele ficar ruim, Pra ficar bom pra ele. e aplica. A Marvel lançou umas 50 séries juntas, assim. Em toda a série o pessoal achava que ia aparecer o Mephisto. Agora vai, o Mephisto vem aí. Mephisto na janela da TVA. O Mephisto em WandaVision. O Mephisto até em Kamala-Khan, em Miss Marvel. Em todo lugar tinha o Mephisto e não tinha lugar nenhum. Não tinha lugar, né? Até hoje vai aparecer. Acho Pode que ser que ele apareça ainda. de repentemente. Uma curiosidade sobre o Mephisto é que, embora ele seja conhecido pelas habilidades sobrenaturais, pela malícia, ele teve seus momentos de humor e ironia. E em uma delas, ele se disfarçou de vendedor de frutas no mercado para seduzir a Feiticeira Escarlate e manipulá-la para que ela pudesse dar à luz aos filhos gêmeos que ele queria que fizessem parte do plano maligno dele. Pois é, filhos gêmeos esses que foram apresentados na série de WandaVision. Por isso que muita gente acreditou que ia ter o Mephisto, né, na série. Legal. Inclusive falaram que o Mephisto era até o Faísca. Meu Deus do céu. Em 8º lugar temos o Galactus.
Ele apareceu pela primeira vez em The Fantastic Four 48, que foi publicado em março de 1966. Ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. O Galactus é um grande vilão que é inspirado em outro vilão, um vilão da DC, né? Porque ele foi um dos primeiros vilões extremamente overpowered e poderosos. Um dos primeiros vilões cósmicos, por assim dizer, né? Tanto é que apareceu na HQ do Quarteto Fantástico. Que era a primeira equipe cósmica. Exatamente. Na verdade, era a primeira equipe de super-heróis, equipe como equipe, né? Sim. E além disso, o Galactus, toda a construção do personagem foi para aquela construção em camadas, né? Para aparecer um vilão que alguém estava mandando nele e que estava mandando que era o Galactus. Para quem não sabe o que o Du está falando, o Galactus cria o Surfista Prateado para atacar a Terra. Para atacar mundos no geral. E já tinha destruído alguns. Até. Exatamente. Na verdade, esse foi o acordo que o Surfista Prateado fez para o Galactus não destruir o mundo dele. Falou assim, não, eu trabalho para você e você poupa o meu mundo. Aí o Galactus deu poderes para ele. Exatamente. Tanto é que o Quarteto Fantástico só derrota o Galactus porque o Surfista Prateado intervém, né? E o Galactus, o destruidor de mundos, o engolidor de mundos. E muita gente achou que ele seria o próximo vilão do UCM. Só que é muito difícil. Quando chegar o Galactus, aí eu acho que o UCM vai estar perto de um reboot, porque não tem nada acima dele. É verdade. E uma curiosidade sobre o Galactus é que o nome Galactus vem da palavra grega Galactus, que significa leite. E isso é uma referência à aparência do personagem, porque ele é descrito como uma aparência cósmica e leitosa, especialmente nas primeiras aparições. E tem uns rumores que dizem que o Stan Lee escolheu esse nome porque soava imponente e poderoso e que isso condizia com a personalidade do personagem. O que é uma aparência leitosa? É igual aquelas bolinhas de gude, que é profunda, mas meio branca. Ah! Em sétimo lugar temos o Ultron. A primeira aparição do Ultron foi em The Avengers 54, que foi publicado em 1968. A história foi criada por Roy Thomas e Josh Buscema. O Ultron, que teve o filme aí, A Era de Ultron, Que durou um dia. é, na minha opinião, uma das piores adaptações de toda a Marvel. Né? Foi mesmo. Ignorando completamente o que eles fizeram na primeira fase, que foi aquilo que a gente comentou. Eles apresentaram um vilão na primeira fase, que foi o Loki, trabalharam esse vilão, e aí ele se tornou o vilão dos Vingadores. E aí o que eles fizeram na segunda fase? Vamos ignorar isso aqui e vamos apresentar 4 personagens de uma vez em um filme só. E foi o Ultron, a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio e o Visão. E aí o filme ficou muito curto para muita gente. E aí a era de Ultron Durou um dia. durou um dia. Mas eu entendo a mudança, porque na HQ, a HQ, a Era de Ultron, ela é muito complicada. Sim. Inicialmente não dá pra fazer a HQ sem os X-Men. Não dá. Certo? E você ainda tem que ter toda a história contada para poder explicar que o Ultron do futuro está intervindo no presente, viagens temporais, Nick foi com uma máquina do tempo mandando o Wolverine pro passado. para matar o Hank Pym. E 2 Wolverine, até hoje a gente não sabe qual que voltou. Não dá para saber. Realmente é uma história muito complicada, mas o Ultron é um dos grandes vilões mesmo, dos Vingadores e da Marvel. E em várias histórias alternativas, de mundos alternativos, você vê onde o Ultron deu certo. Onde ele protege a Terra, vira guarda, o mundo é protegido por séries de Ultron. A gente vê isso em Doutor Estranho 2. Sim. E diferente do que é no filme, que a Era durou um dia, o Ultron foi vilão de vários outros super-heróis. Tipo, só do Homem de Ferro, só do Quarteto Fantástico, só do Demolidor. Ele já passou por diversas atualizações, foi melhorado várias vezes e cada nova versão é mais poderosa e mais inteligente do que a anterior, o que torna ele um inimigo cada vez mais difícil de ser derrotado. Acaba sendo aquele negócio que também acontece com outro super vilão que a gente vai falar aqui já já. Aê, finalmente matamos o Ultron. Mas ele tinha um backup em outro lugar. Aí lá vai o pessoal lá atrás do outro. Aí quando mata aquele backup, Tem uma outra cópia. aí por aí vai indo e nunca consegue derrotar o Ultron. E se você está gostando dessa lista, já deixa o seu like aqui, né, Eduardo? Já deixa o seu like, porque tem vídeo aqui toda semana. Pode seguir a gente no Instagram, arrobas aqui aparecendo, e também tá na descrição. Com certeza. E deixa aqui também nos comentários o seu top 10 de vilões, né? Se você concorda, discorda da gente, é uma democracia. Em sexto lugar temos o Doutor Destino.
Ele apareceu pela primeira vez em Fantastic Four 5, em 1962. O famoso Dr. Doom. O Homem na Máscara de Ferro. Exatamente. Tem até um filme com esse nome, mas não é sobre ele. Não, é sobre outra Máscara de Ferro. E sobre outro homem. Também. São gêmeos. Então, o Dr. Destino, que é o líder de um país fictício do leste da Europa, se eu não estou A enganado. Latvéria. A Latvéria. É um líder meio opressor, né? Sim, e ele funciona não só no Quarteto Fantástico, por ser um vilão com muitos anos já, né? Muito poderoso, inclusive. Já consegue ser vilão. Ele já foi vilão de diversos outros personagens. E ele funciona tanto pela vasta gama de poder que ele tem, porque quando a gente fala dele, se funde o que é ciência com o que é magia. Exatamente. Diferente, por exemplo, do Homem de Ferro e Doutor Estranho. Que um é 100% tecnologia e o outro é 100% magia. Né? Quando você pega o Doutor Destino, Ele junta as duas coisas. Ele fala, ele até comenta que a magia é uma tecnologia que as pessoas não entendem. sim, e isso o torna muito poderoso. E também tem esse lance, igual a gente estava falando sobre o Ultron, né? Quando sempre conseguem derrotar o Doutor Destino, Ele consegue criar... ele era um robô. Ele tem isso mesmo. O cara pega, acho que o Thor já derrotou o Doutor Destino uma vez. Deu uma martelada, abriu o Doutor Destino no meio e era um robô. Não era o Doutor Destino de verdade. Ninguém nunca sabe onde ele está. E ele acaba sendo um personagem, por conta desse poder, um personagem muito importante para toda a história do universo Marvel em si. Inclusive ele tem um papel fundamental aí em Dinastia M, que é uma das HQs mais icônicas. A gente tem um vídeo nesse canal falando só sobre a HQ Dinastia M. Exatamente. E também é o padrinho da filha do Reed Richards, né? A Valéria. Exatamente. Que o Reed e a Sue estavam com dificuldades na gravidez e pediram ajuda para o Doutor Destino. Ele só pediu duas coisas: poder dar nome à filha dele e ser padrinho dela. E aí saiu Valéria, que tem superpoderes também, se não tem Tem nada. superpoderes, só que além dos superpoderes, ela consegue manipular a magia, assim como o Doutor Destino. Sim. Porque ela estuda bastante no país dele, na Latvéria. Exatamente. Uma curiosidade sobre o Dr. Doom é que ele estudou os poderes da mãe dele. A mãe dele foi Cynthia, uma mulher que nasceu num clã romani e ela praticava magia negra, conversava com demônios. E quando o povo dela começou a ser perseguido por um barão local, ela fez um acordo com o Mephisto e ofereceu a alma dela em troca de poder. E aí, estudando a mãe dele, ele conseguiu obter mais poder e até criou a própria máquina do tempo dele. Olha o Mephisto aí de novo, o Coringa que a gente estava falando. O Mephisto aparece O em cara tudo. tá em todas. Meu, temos um problema aqui, como é que a gente resolver? Ó, esse que eu ia falar com o Mephisto. Pronto. Em quinto lugar, temos o Duende Verde. Ele apareceu pela primeira vez em Amazing Spider-Man 14 em 1964. Outro vilão aí de longa data. Vilão com muitas histórias que aparecem muitas vezes. Sim. E ao contrário do que muitos pensam, o Norman Osborn, que é o Duende Verde, também já apareceu em outras HQs, porque ele virou nas HQs, se eu não estou enganado, se eu estiver falando besteira aqui, por favor, comentem. Se eu não estou enganado, o Norman Osborn vira o Patriota de Ferro, com uma armadura igual a do Homem de Ferro, e funde uma associação no estilo S.H.I.E.L.D., chamada Martelo, que na verdade é uma associação criminosa ali, né? Tá disfarçada, que tem inclusive alguns vilões dentro dessa associação, sendo vilão até dos Vingadores. Sim, e além disso, quando você arruma briga com o Homem-Aranha, que é um dos heróis mais poderosos da Marvel, outros vilões acabam copiando você. Tanto que ele fez parte do Sexteto Sinistro também. Sim, também. E também não tem como ignorar aqui o fato de que o Duende Verde foi o responsável pela morte da Gwen Stacy, um dos marcos mais icônicos não só do Homem-Aranha, como também da Marvel em si. Uma das únicas críticas que se pode fazer aos filmes do Tobey Maguire é eles terem usado essa cena sem ter a Gwen Stacy, porque ela morre quando naquela mesma ponte que o Duende Verde pega a Mary Jane e um bonde. Exatamente, né? Ali É ali que a Gwen Stacy morre. a Gwen Stacy morre, de uma forma muito triste, inclusive. Inclusive temos um vídeo aqui nesse canal falando sobre essa HQ. A gente fala sobre 3 HQs e essa é uma delas. E essa é uma delas, inclusive.
E também, além disso tudo, foi um dos únicos vilões que foi morto definitivamente pelo Homem-Aranha. Até retornar, né? Mas aí foi a primeira vez que o Homem-Aranha realmente matou alguém querendo, vou matar. Na HQ que a Gwen Stacy morre, o Duende Verde morre também e ele ficou 20 anos morto. Porque a HQ da morte da Gwen foi de 1973. E ele só foi aparecer de novo nos quadrinhos nos anos 90. 20 anos morto é bastante tempo, hein? E além disso, a gente tem o melhor Duende Verde possível, que é o William Dafoe. Cara, ele é maravilhoso esse ator, né, cara? Não tinha como ser outra pessoa. E inclusive, o William Dafoe, que interpretou o Duende Verde, é um grande fã dos quadrinhos do Homem-Aranha. Não tinha como ser uma escolha mais perfeita, né? Sim. Ele é mais assustador sem a máscara. Do que com a máscara. Meu Deus. E em quarto lugar temos o Rei do Crime, que apareceu pela primeira vez em Amazing Spider-Man 50 em 1967. Eu adoro demais esse vilão, porque ele consegue ser vilão de uma cidade inteira. Exatamente. Ele acaba sendo um coringa, igual a gente estava comentando sobre o Mephisto, porque ele aparece em Homem-Aranha. Parece Demolidor. Assim, tem um super-herói na cidade de Nova York. O Rei do Crime vai estar lá. Vai, uma hora ou outra ele vai acabar enfrentando o Rei do Crime. Vai acabar esbarrando nele. E ele apareceu, e eu achei fenomenal a aparição dele em Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, sim. E tem uma cena que é idêntica à cena das HQs, que é a cena da Echo atirando na cabeça dele. Sim, que fica de longe assim, só você escuta o barulho. E a luta dele também contra a Gavião. Então, fica muito à frente que ele é muito grande, porque ela chega e ele faz assim, aí ela volta e ele... Uma das curiosidades mais interessantes sobre o Rei do Crime é que, apesar dele ser um vilão poderoso e temido, ele teve seus momentos de humanidade e empatia. Em uma HQ específica, ele ajudou uma criança que foi sequestrada e mostrou um lado mais suave e gentil da personalidade dele. E isso surpreendeu muitos leitores. Essa cena, inclusive, é considerada por muitos fãs como uma das mais emocionantes e surpreendentes. Depois ele arranca a cabeça de uma pessoa na porta do carro. Não, mas Em terceiro lugar, temos o Thanos. Ele apareceu pela primeira vez em Iron Man 55, de 1973. O que já mostra aqui que ele não é um vilão apenas dos Vingadores. Não, ele é originalmente um vilão do Homem de Ferro. Ele foi feito para ter uma relação especial do Homem de Ferro. E isso é mostrado no CM. Quando eles estão em Titã, se eu não me engano. É, acho que ele comenta uma coisa que ele já conhecia o Homem de Ferro, né? Sim, que aí ele chama o Homem de Ferro de Tony Stark. Ah, é verdade. Aí o Tony fica... Eu não sei quem é você, como é que é isso aí? Ele também foi agraciado pela inteligência, pela Sim. sabedoria, algo assim, porque ele já tem uma longa história. E nas HQs ele tem uma motivação muito diferente dos cinemas, né? Que tentaram dar uma motivação que na cabeça do Thanos faz sentido, era Até conhecer o T'Challa. um nobre sacrifício ali, né? Só que nas HQs ele é um vilão... Ele quer chamar a atenção de alguém, né? De quem que ele quer chamar a atenção? Ele quer de uma personificação, acho que ele vai falar disso, né? Então pode falar. Então tá, a curiosidade que tem sobre ele é que ele já se apaixonou por uma personagem chamada Morte, que nada mais é do que a personificação da morte no universo da Marvel. Pois é, e ele decidiu dar o universo de presente pra Dona Morte. Que romântico, gente. Só que que nas HQs o Thanos foi pegar a Joia do Poder num planeta lá, que tava com o campeão. O campeão ele ia de planeta em planeta, tragam-me o seu campeão, e ele estourava o cara no soco. Usando a Joia do Poder. Sim. Aí o Thanos chegou no planeta dele. E o Thanos arrebentou o campeão, que tinha a Joia do Poder. Em segundo lugar, temos o Loki. O querido deus da mentira apareceu pela primeira vez em Vênus 6, de 1949. Quer dizer, antes da reformulação Marvel ainda. Antes da reformulação, e a Marvel nessa época, ela tinha muitos heróis contraditórios. Sim. O Tocha Humana, que era um ciborgue. Que era o Cyborg. E por aí vai indo. E ainda era irmão da Sim. Sue Storm, mesmo sendo o Cyborg. Era um ciborgue. O Loki, assim como no UCM, também foi o primeiro vilão dos Vingadores. Exato. Foi o motivo dos Vingadores se unirem. Pra enfrentarem uma ameaça que era maior que eles, e inclusive o Thor já estava nos Vingadores. Sim, chamou e falou: ó, meu irmão tá vindo aí e não é brincadeira não. Não, a primeira formação dos Vingadores, que inclusive não tinha o Capitão América, né? Sim. Que era o Thor
o Homem de Ferro, o Incrível Hulk, E a Vespa e o Homem-Formiga, que era o Hank Pym, e a Vespa original. E, como a gente disse, um vilão tem uma história muito longa, muito construído. e é imortal, porque sendo o deus da mentira, matamos o Loki, era uma miragem, Uma ilusão. era uma ilusão. E ele também já se tornou vilão de vários outros personagens. E também se tornou herói. Recentemente aí ele teve o Agente de Asgard, Sim. que é só a parte boa dele. Exatamente. Também é o Kid Loki no grupo dos Jovens Vingadores? Sim. Que é um agente de Asgard, mais ou menos. É. E além disso, é um dos primeiros vilões a abordar, sendo vilão, o tema ele pode se transformar em mulher, beijar homens, beijar mulheres. Ele pode ser o que ele quiser e é isso aí. Quando o Loki apareceu pela primeira vez, lá em 1949, o personagem era ruivo e ele fazia parte do grupo Deuses do Olimpo. Só que ele foi banido por suas ações, né? E foi condenado a vagar no submundo. Lá no submundo ele encontrou Júpiter e pediu para poder voltar a caminhar sobre a Terra para poder espalhar o ódio por onde ele passasse. Olha que preset bom para um vilão. É um vilão clássico. Não um é? vilão clássico. E eu acho que ele era ruivo porque o vilão, as ilustrações nórdicas, ele era ruivo. Então acho que por isso que usaram isso como... Pode ser. E chegamos agora no primeiro lugar dessa lista, não é, Léo? Sim. Quem que você acha que é o primeiro lugar dessa lista aqui? Comenta aqui antes da gente falar. Aguardando. Aguardando. E em primeiro lugar, temos o Magneto. Mutante e orgulhoso. Esse é. Ele apareceu pela primeira vez em X-Men 1, em 1963. O Magneto ele é o oposto do Xavier, né? Sim, e entra naquele negócio que a gente já comentou aqui diversas vezes, que ele, tanto o Magneto quanto o Xavier, foram inspirados nos movimentos negros que existiam na época, né? Do Martin Luther King e do Malcolm X. Em toda a ideia do movimento, como que cada um lidava com aquela coisa. O Malcolm X ele era confrontador. Sim. Ele fala, não, é assim e ponto. Sim. Eu vou estar aqui, você não vai fazer nada quanto a isso. Sim. Porque você não pode fazer nada. Vou bater primeiro porque senão eu vou apanhar, esse tipo de coisa. Até fazer uma referência com uma coisa completamente diferente, é bem lembrando o lema de Cobra Kai, né? Bata Sim. primeiro, bata forte, sem Sim. piedade. Enquanto tanto o Martin Luther King quanto o Charles Xavier é aquela coisa de instruir, ensinar, ajudar. Nós podemos viver juntos, né? E então o Magneto ficou aqui em primeiro lugar na nossa lista porque ele, diferente dos outros vilões da nossa lista aqui, o Magneto tem uma profundidade ali. Sim. Você tem uma criação do vilão que foi ficando cada vez melhor com o decorrer do tempo, né? Colocando que ele era judeu na época da Segunda Guerra Mundial. Então a América salvou ele. Sim, só fica melhor a história do Magneto. Então, e quanto mais você descobre sobre a história dele, mais você acaba simpatizando com ele. Mesmo ele sendo um vilão. Você entende É. o raciocínio dele. Você consegue entender. A gente vê muito isso em um dos filmes dos X-Men, eu acho que é X-Men, Dia do Futuro Esquecido, eu acho, que é no começo, onde ele vai pra Argentina e ele encontra uma galera que era soldados alemães. Aí o cara olha pra ele e fala, não, a gente não queria fazer aquilo com você, a gente só tava cumprindo ordens. Aí ele explica, então, pessoas que cumpriram ordens causaram um sofrimento muito grande, então agora vocês vão se ver comigo. Aí. E em várias HQs, o Magneto deixa toda a ideia da irmandade, de proteger os mutantes e fala, não, beleza, eu vou viver normalmente. E algo muito ruim acontece na vida dele. Sempre E acontece. faz ele lembrar, fala, cara, eu não posso deixar os humanos Sim. em paz, porque não dá pra eles viverem. Então ele é realmente um vilão, um dos melhores vilões, um dos vilões mais bem construídos, desde a sua concepção até os dias de hoje, né? Até hoje, hoje. Uma curiosidade sobre o Magneto é que ele já foi o líder dos X-Men. Em uma realidade alternativa, ele acreditava que a melhor maneira de proteger os mutantes era trabalhando ao lado dos humanos. Basicamente, ele era o Xavier nessa realidade. Em diversas realidades também, porque também tem a Era de Apocalipse, que é em outra linha do tempo, no qual o Apocalipse está reinando. E se eu não estou enganado, o Charles Xavier morreu. E aí o Magneto... Eu acho que o Apocalipse absorveu o Xavier. foi uma bagulho assim. E aí o Magneto tá à frente dos mutantes, porque o Apocalipse realmente matou geral.
mostra outros super-heróis da Marvel que também já foram mortos, como o Homem-Aranha e é uma galera aí. E o Magneto tá à frente ali dos mutantes, todos os mutantes junto com o Magneto para tentar derrotar o Apocalipse. Inclusive é dessa linha temporal que sai o filho da Jean Grey com o Ciclope. E sobre o Magneto, uma coisa muito legal, é que demorou anos pro Wolverine saber que ele conhecia o Magneto. Porque eles conhecem como inimigos. Sim. E aí, em um determinado momento, eles estão conversando e aí ele fala, a gente já luta há tantos anos. Aí ele fala, não, meu amigo, a primeira vez que eu te vi foi em 1943. Aí o Wolf fala, não, nunca te vi nessa época. E viu sim, você e Steve Rogers me tiraram de um campo de concentração. E aí é foda. E tem essa cena em X-Men Evolution. Tem, é verdade, tem X-Men Evolution. Muito bem lembrado, hein? Esse episódio é muito bacana. Muito legal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal, né, Eduardo? Exato, se inscreve, deixa seu comentário, a gente tem vídeo direto aqui, tem muitos shorts sobre várias curiosidades muito aleatórias. Acompanha a gente no Instagram também, que tá muito legal. Então não perca mais o seu tempo, ative o sininho e até o próximo vídeo, galera. Falou!